Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A física quântica mudou o mundo em que vivemos, e as primeiras décadas do século XX foram fundamentais nesse campo de estudos. Ficaram célebres discussões envolvendo personagens como Albert Einstein. Na busca de respostas para a dualidade onda-partícula, a emissão de energia e a estrutura do átomo, cientistas protagonizaram curiosas discussões neste marcante capítulo da história da ciência. Algumas delas você confere agora, no programa Simplifísica, na segunda parte da palestra do professor Luiz Fernando Zibel, do Instituto de Física da URGS. Aí tem um outro aspecto, né? As coisas vão surgindo de diferentes lados e depois se unem de alguma forma, né? Tem experimentos de raio-x, né? E estudo da interação de raio-x com elétrons, né? O físico chamado Compton, né? Obteve resultados assim que, para ser explicados, precisava da ideia assim de que a radiação fosse constituída de fótons, assim como Einstein tinha sugerido, né? Os fótons, eu não cheguei a falar no efeito fotoelétrico, mas era uma das coisas que surgiram na época, né, que a ideia de que a radiação eletromagnética fosse constituída de pacotes de energia, né, os fótons, que eram aqueles também que seriam emitidos quando o elétron passa de uma órbita para outra no átomo de Bohr. Então, o Compton viu, para explicar os experimentos dele de interação do raio-x com os elétrons, se ele supunha que os raios-x fossem fótons, né, a radiação fosse fótons, partículas assim né, trazendo um pacote de energia na radiação e não uma onda, né? Ele conseguia explicar os experimentos. Se supunha que que o raio-x fosse uma onda eletromagnética, assim, né, de acordo com a teoria eletromagnética convencional, os experimentos não eram explicados. Então, esses resultados fornaram mais evidência, assim, de que essa quantidade quantizada, esse pacote de energia da radiação fosse uma coisa real, né? Então, as pessoas começaram a reagir muito favoravelmente a esse desenvolvimento, assim, né? Mas nem todos, assim, e alguns que papel marcante cabe chamar a atenção, assim. Por exemplo, Einstein tinha sido o introdutor da ideia dos quantas de luz, né? Dos pacotes de energia que depois vieram a ser chamados de fótons, né? E ele aceitava a realidade, mas ele se preocupava com esses aspectos de acaso, né, que eles introduziam. Ele disse que estava muito desconfortável com isso, né? O Bohr tinha introduzido a ideia da emissão do pacote de energia de um elétron para saltar de uma órbita para outra, mas ele não aceitava bem a ideia de que a radiação fosse dessa forma dos quantas de luz, esses pacotes, assim, né? E ele lutava para compatibilizar essa ideia com a teoria ondulatória da luz, né, do eletromagnetismo clássico, que era uma coisa bem consolidada, né? Então, são personagens marcantes nessa história, mas eles tinham essas lutas internas, assim, né, com o que eles estavam fazendo. Por essa época, assim, né, início dos anos 20, né, o Heisenberg foi a Copenhague, onde trabalhava o Bohr, né, que era uma estada lá de alguns meses. E ele já estava trabalhando em tentativas de melhorar essa abordagem, já se considerava superado aquele modelo, né, do átomo com órbitas bem definidas, né, do tipo o átomo de Bohr, Sommerfeld, né, as elipses. E a ideia tinha sido muito útil, explicava o espectro e tal, mas em muitos aspectos aquilo não era bem claro, né, era uma mistura de ideias novas da quântica com ideias da física clássica. Então a ideia já estava começando a ser considerada superada, mas não havia nada claro para propor de substituição, né? Então o Heisenberg estava com a ideia assim de, bom, vamos inverter o argumento, né? Em vez de tentar fazer uma estrutura para o átomo e aí obter as propriedades do espectro, né, do que ele vai emitir, eu vou analisar assim com cuidado, né, o espectro, a frequência de emissão, e ver se eu consigo a partir daí inferir, né, deduzir propriedades do átomo. Bom, então ele procurou bastante trabalhar nesse assunto e não estava tendo muito sucesso, né? Tinha algumas ideias, tinha algumas tentativas, mas a coisa não chegava numa formulação que parecesse satisfatória, né? Em dado momento, né, ele teve um ataque muito forte de febre de feno, né, essas coisas alérgicas, e ele foi para uma ilha, né, no Mar do Norte lá, para tentar se recuperar, né, um ambiente mais limpo, assim, de ar limpo, tá? E lá ele pôde pensar bastante e continuar o trabalho. E é o relato que
que se faz é interessante. Ele disse, nesse estado febril que ele estava lá, ele fez um número sem fim assim, de enganos e erros e começou de novo, né? E finalmente ele conseguiu uma resposta, assim, e aí foi mais, ele diz assim, era mais do que ele tinha imaginado, assim, né? Ele ficou assim maravilhado, assim, que ele conseguiu descobrir, após muitos cálculos assim, né, complicados, né, que ele tinha uma resposta consistente, assim, ele conseguia explicar as características do espectro claramente, né, desde que a energia, né, das órbitas, né, dos elétrons no átomo tivesse alguns valores bem definidos, não quaisquer, né. E ele diz assim, a expressão que ele diz assim, de certa forma, o sistema de cálculo que ele estava introduzindo se quantizava a si mesmo, ele não precisava propor essa regra. Dizer, se não fosse aqueles valores, a coisa não funcionava, né? Com aqueles valores funcionava, né? Dizendo de maneira simples. Assim. Então, ele achou isso muito notável, assim, né? De certa forma, que aquela estrutura, aquela maneira de abordar pudesse explicar, né, as coisas descontínuas, né, que estavam sendo observadas. O fato de que a radiação não tinha quaisquer valores, mas só valores definidos de comprimento de onda no espectro. E aí apareceu aí, mas ele não fez muito alarde disso naquele momento, mas nesse tipo de cálculo, né, uma quantidade, na abordagem que ele fazia, né, uma quantidade x vezes uma quantidade y não era sempre a mesma coisa que a quantidade y vezes a x. Né? Não vamos nos alongar muito nisso. Mas ele não deu muita bola para isso nesse momento. Né? Tá? Bom, mas aí ele mostrou para outras pessoas o que ele tinha feito, e aí que foi interessante. Né? Aí o Born viu essas coisas que o Heisenberg tinha conseguido, e ele percebeu que aquela regra né, a multiplicação que o Heisenberg tinha desenvolvido, né, que na verdade era algo que podia ser interpretado assim como uma multiplicação de matrizes, de componentes, né, os números ali na forma que o Heisenberg fazia os cálculos, seguia a regra de multiplicação de matrizes, né, de quantidades matemáticas, né, que são chamadas matrizes. O Heisenberg não tinha percebido esse ponto, né? Aparentemente ele nem tinha conhecimento do assunto. Essas coisas são engraçadas. Então foi aí que surgiu, né, a chamada formulação matricial da mecânica quântica, a formulação que diz que introduz certas quantidades, assim, chamados operadores matemáticos, na forma de matrizes, né, e a gente calcula com eles e obtém resultados. Né? O Heisenberg aparentemente chegou disso de uma forma assim. Ele não estava planejando fazer um tratamento matricial, né? Na verdade, nem foi ele que reconheceu que aquilo era uma abordagem matricial. Born que verificou isso. Né? Mas, então a ideia foi lançada, ficou, né, nem todo mundo se impressionou muito a princípio, né? E aí entra o Schrödinger, né, que é um outro personagem muito conhecido nesse assunto. Então ele entra nesse momento aí numa fase da vida onde ele já não era tão jovem, assim, ele já estava perto de 40 anos. Né? O Heisenberg tinha pouco mais de 20. Né? Ele também não gostava muito, né, ele começou a trabalhar nesse assunto, não gostava muito daquela ideia, né, que com o modelo de Bohr e Sommerfeld, né, que os elétrons saltavam de uma órbita para outra de maneira abrupta. Assim, né? Ele achava isso uma ideia meio exótica. Assim, né? Assim como Einstein, né, ele também ele não gostava daquela imprevisibilidade, a descontinuidade que acontecia, né, de saltar de uma órbita para outra num determinado momento que a gente não sabia precisar quando, a teoria não dizia quando é que isso ia acontecer. Né? Então ele se achava que isso não era uma descrição adequada, né, compatível do mundo físico. Então, nessa época, nos anos 20, tem o de Broglie. De Broglie é uma pessoa que estava fazendo doutorado em física nessa época e ele teve a ideia que ele teve, né, foi assim: se o Einstein tinha mostrado assim que a luz pode se comportar como partícula, né, no efeito fotoelétrico, né, será que o que a gente considera partícula não pode se comportar também como não pode ter também um comportamento ondulatório, né? Então ele lançou essa ideia e fez uso de algumas expressões simples assim, semelhantes ao que o Einstein tinha usado no efeito fotoelétrico, assim, não era uma matemática rebuscada. Assim. E até é interessante a gente olhando agora, os analistas, né, os historiadores dizem, aparentemente ele não estava muito envolvido assim, em desenvolvimentos recentes, né, na mecânica quântica. Nessa época, assim, nos anos 20, a ideia lá do átomo de Bohr, Sommerfeld, já estava começando né, como eu disse antes, tinha sido útil, mas as pessoas já estavam achando que aquela ideia tem que ser aperfeiçoada, tem que ser melhor, já estava caindo um pouco em descrédito, assim, como um modelo realista do átomo. Né?
ela funcionava, mas as pessoas não estavam achando jamais que aquilo ali era uma teoria científica assim muito consolidada, né? Mas ele aplicou as ideias que ele estava, essa ideia de eventualmente partículas poderem ter comportamento ondulatório, aplicou o modelo de Bohr. E aí o resultado que ele observou é o seguinte: aplicando essa ideia, ele viu que as órbitas, aquelas órbitas que podiam existir no modelo de Bohr, né, eram justamente aquelas cujo comprimento da órbita, né, a circunferência, fosse um múltiplo do comprimento de onda da partícula associada. Quer dizer, ele supôs que a partícula, no caso o elétron, né, o elétron é uma partícula, todo mundo encarava como partícula. O elétron é uma partícula, se ela percorre uma órbita, e vamos supor que ela tem uma onda associada a ela, né, ele viu que aquelas ondas, quer dizer, cujo número inteiro de meios, né, um múltiplo dos comprimentos de onda da partícula, fechasse o comprimento da circunferência, eram órbitas possíveis. Quando esse múltiplo não fechava o comprimento, é uma órbita não possível. Quer dizer, de alguma forma, ele, com a ideia de associar uma onda a uma partícula, ele explicou as órbitas do modelo de Bohr, né, que antes era um mistério. Por que aquelas órbitas e não outras, né? Bohr tinha uma regra lá, mas era uma regra associada ao momento angular da órbita, mas não havia assim, uma razão física, né, muito clara por que devia ser assim. Então, de Broglie propôs: será que a partícula também tem uma onda associada, né? Também tem comportamento ondulatório? E aí, com essa ideia ele conseguia explicar as órbitas do átomo de Bohr. Então, o Einstein acabou recebendo uma cópia desse trabalho. E o Einstein ficou muito impressionado também. Ele disse: puxa, né, a neblina parece estar começando a se dissipar. Quer dizer, está havendo uma explicação, né, uma explicação física lá por que tem essa quantização das órbitas, né? Bom, nesse tempo veio Schrödinger, né? Schrödinger então ficou estava procurando uma explicação, né, para esse mundo atômico, porque ele não achava satisfatório aqueles saltos abruptos lá. E com a ideia de Broglie de associando partículas a ondas, ele começou a desenvolver essa ideia. E a ideia de, bom, tudo bem, as partículas estão associadas a ondas, né? Mas o que governa essas ondas? Assim como uma onda numa corda, uma onda no meio, na água, uma onda num gás, a gente tem equações que descrevem o comportamento da onda. Qual é a equação que descreve o comportamento da onda associada a uma partícula? Então o Schrödinger começou a trabalhar com essa ideia e acabou obtendo a chamada equação de Schrödinger, uma equação que governa o comportamento da onda associada à partícula, né? Então foi a contribuição importante, né, dele, né, nesse assunto ali, né? Então ele desenvolveu uma equação que devia governar essas ondas, né? E aí a primeira aplicação que ele fez foi ao átomo de hidrogênio. Ele considerou, bom, vamos supor que a gente tem o núcleo, tem o elétron sujeito à interação com o núcleo, e a equação tem que ser resolvida, e a gente vê quais são as soluções da equação. E ele viu que só tinha soluções adequadas, né, se as energias associadas às órbitas da partícula fossem em determinados valores. E eram justamente aquelas do átomo de Bohr, né? Aparecia ao natural a quantidade. Não era possível, não tinha soluções à equação se não fossem alguns valores determinados de energia. E eram justamente aquelas que estavam propostas no modelo de Bohr. Então, isso aí parecia uma coisa notável também, né? Ele ficou entusiasmado. Então, tem uma equação que descreve, não é mais um modelo, assim, vamos supor que o átomo é assim. Não, temos uma equação básica, uma coisa fundamental, e eu resolvo e acho essas soluções. E só essas, outras não, né? Então, parece que eu estou explicando a estrutura do átomo, né, de uma maneira muito mais satisfatória que antes. Então, a gente vê, né, nesses artigos que o Schrödinger publicou, né, sobre esse assunto, ele ainda tinha expectativa de que, bom, tudo bem, eu consigo explicar as órbitas do átomo de Bohr, eu tenho os determinados estados, que são os únicos estados possíveis, e ele tinha expectativa ainda de que ele pudesse aperfeiçoar a teoria para descrever a transição, quando é que, né, que o átomo vai transitar de uma órbita para outra de uma maneira contínua, e não com um salto abrupto, assim, né? Então ele tinha essa expectativa, né, nesse momento. E outra coisa que, bom, tinha uma solução, né, essa função que resolvia, que era a solução da equação da onda, chamada função de onda, né? Ela tinha certos valores de energia associados a ela, que eram as energias adequadas para o átomo de Bohr e tal, mas a ideia clara do que significava a função em si não era muito clara. Nem o próprio Schrödinger tinha essa ideia, né? Isso que é importante notar, assim, quer dizer, ele conseguiu essa equação, obteve as soluções, ela funcionava muito bem, mas o que significa essa função, ela em si mesma, né? Aí o pessoal começou a discutir isso. Mas, de qualquer forma, muita gente achou mais razoável essa formulação de Schrödinger do que aquela coisa matemática do Heisenberg, lá, envolvendo matrizes que não tinha um modelo físico muito claro.
Então muita gente teve a expectativa, bom, quem sabe com essa formulação de onda, né, uma coisa contínua, a gente resolve o problema da descontinuidade, dos saltos, etc. Né? Mas o próprio Schrödinger acabou analisando, comparando a sua abordagem com a do Heisenberg, concluiu mostrou, né, que havia uma equivalência formal assim, entre as duas formulações. Né? Embora elas tivessem estruturas diferentes, no fundo elas eram equivalentes. Então isso já deixou um pouco preocupado, né? Dizer, bom, se uma é tão árida assim, né, tem essa estrutura quantizada, será que a outra formulação vai conseguir, né, explicar essas transições de uma maneira contínua, né, que ele tinha expectativa? Então o mistério permaneceu. Tá? Por um lado, resolveu, quer dizer, essas duas formulações que existiam para o mundo quântico lá nesse momento, assim, foram mostradas serem, no fundo, equivalentes, então não eram incompatíveis, mas alguns mistérios permaneciam nesse assunto. Então a situação era misteriosa, assim, então Einstein e Planck organizaram um encontro, assim, e reuniram os principais protagonistas, assim, né, sobre esse assunto. E aí tem uma conversa interessante, né, o Heisenberg relata uma conversa com Einstein. O Einstein aparentemente objetava que a matemática, né, do Heisenberg era obscura e ele não gostava que ele não tinha sentido em conceitos clássicos, assim, né, posição, velocidade de uma partícula, né, isso não aparecia na formulação do Heisenberg. Né, ele explicava os espectros, mas isso aí não era coisa pertinente. Então o Heisenberg disse, não, eu procurou explicar o que ele fez, eu tentei construir uma teoria sobre o que de fato pode ser observado sobre o átomo. Né? Eu não fiz propostas sobre aspectos que talvez não sejam observáveis. E argumentou que essa postura era semelhante à que o próprio Einstein tinha adotado quando tinha desenvolvido a teoria da relatividade. Ele tinha se focado em alguns aspectos fundamentais e obtido uma teoria que explicava aqueles aspectos e não partiu né, quando Einstein foi fazer a teoria da relatividade, ele não disse assim, vou supor que o tempo pode ser diferente para cada observador, etc. Né? Ou que a massa depende da velocidade. Tá? Essas coisas foram consequências. Ele partiu de ideias fundamentais assim, sobre o que diferentes observadores deviam ver, né, com as leis físicas parecerem as mesmas e tal, e viu quais eram as equações que satisfaziam esses requisitos básicos. Então o Heisenberg disse, eu estou fazendo a mesma coisa. E o Einstein teria resmungado, assim, diz, bom, pode ser que seja a mesma coisa, o mesmo tipo de raciocínio, mas não tem sentido mesmo assim. Ele não quis dar o braço a torcer. Aí houve um congresso, uma sessão de congresso Solvay, né, que era um certo congresso patrocinado por uma empresa química lá, que interessada em desenvolvimento da ciência, um empresário motivado por desenvolvimento da ciência, que patrocinou vários congressos de cientistas eminentes, assim. Então, em 1927 aconteceu o 5º encontro, e esse tem uma história interessante também, com história, assim, né? Eram apenas 20 participantes, e eram todos muito selecionados, né? Einstein, Planck, Rutherford, Marie Curie, Heisenberg, Pauli, Dirac, Schrödinger, Bohr, né? E um dos participantes, que era o Ehrenfest, amigo do Einstein, escreveu que a coisa era como um jogo de xadrez. O Einstein sempre pronto com novos argumentos, o Bohr sempre produzindo uma nuvem de fumaça assim, filosófica, argumentos para destruir o exemplo após o outro. Né? Era uma discussão assim, fantástica. Né? E aí, no próximo Congresso Solvay, foi uma história muito interessante, assim, né? Em 1930. O Einstein veio com um desafio à mecânica quântica. Ele fez um experimento pensado, quer dizer, ele era muito adepto de fazer esse tipo de argumento, assim, uma ideia que teria permitido, às vezes, a física, mesmo que não fosse algo capaz de ser feito em laboratório de fato, mas pelo menos assim, a ideia podia ser de maneira clara, né, permitida pelas leis da física. E ele mostrava uma contradição na mecânica quântica. Tá? Então, não vou entrar em detalhe, mas o experimento, a ideia que ele trouxe, mostrava aparentemente podia levar a resultados melhores que o princípio da incerteza permitia prever. Né? Aquela ideia da imprecisão, lá, da incerteza, o Einstein com esse argumento dele, aparentemente, um experimento que podia superar isso. Então, o Einstein declarou assim, podia bater o princípio da incerteza. Aí um físico participante da reunião relatou assim, que o Einstein sentou e, com um prazer evidente, descreveu o seu experimento pensado anti-Heisenberg, né? Ante todas as pessoas admiradas ali. E o Bohr parecia um cachorro que tinha levado, né, um xingão, assim, ficou com a cabeça, né, muito abalado lá. E insistiu que o Einstein não podia estar certo, isso seria o fim da teoria quântica, mas ele não podia encontrar o furo no argumento do Einstein. Né? Aí, daí passou o dia. Né? Na manhã seguinte, o Bohr é que veio radiante, assim, né? Durante a noite ele tinha conseguido achar o furo
e percebeu que o Einstein tinha cometido um erro de negligência, desprezar uma das consequências da sua própria teoria da relatividade geral. Quer dizer, também sem entrar em detalhe, a ideia de que a teoria da relatividade geral significa que é uma teoria de gravitação, né? E o processo lá envolvia emissão de fótons, né? E o fóton carrega energia, e energia e massa são a mesma coisa, né? Então, o Einstein tinha desprezado essa perda de massa, digamos assim, da partícula que emitia na hora que emitia um fóton, que isso mudaria o estado de energia no campo gravitacional dela, né? E esse processo todo levaria uma incerteza no tempo e energia lá, que era exatamente o que o princípio de Heisenberg dizia. Então, Einstein aparentemente tinha conseguido superar o princípio de Heisenberg, mas aí o Bohr demonstrou que ele estava errado, justamente porque ele não levou em conta o efeito relativístico. Bom, Bohr explicou com satisfação que o produto das incertezas exatamente seria o que o princípio de Heisenberg dizia, e o Einstein ficou abalado lá e teve que admitir que derrota, né? E esse foi talvez um dos últimos argumentos, assim, ele parou um pouco de tentar argumentar, mas 3 anos depois, aqui tem o Einstein e o Bohr numa discussão, o Einstein veio com um artigo, né, junto com o Podolsky e Rosen, né, um artigo famoso, né, e que é considerado a última e mais famosa cartada contra a mecânica quântica. É um artigo chamado que será que a mecânica quântica, a descrição quântica, pode ser considerada completa, né? E aí eles propunham a ideia assim, de que tem 2 partículas viajando em sentidos opostos a partir de uma origem comum. Quer dizer, um processo, vamos simplificar assim, digamos sejam 2 fótons, né, que eles que têm uma propriedade, né, que eles têm uma polarização, e no processo a polarização total tem que ser 0. Então, se um deles tem polarização para cima, o outro tem que ter polarização para baixo, porque senão violaria uma regra básica do processo que aconteceu. Mas aí um viaja num sentido e o outro viaja no outro. Então a gente não sabe, né? A teoria não é capaz de dizer qual é que saiu com polarização para cima, né? Então existe uma probabilidade daquele lá ser polarização para cima e, portanto, o outro tem que ser para baixo, ou então aquele é para baixo e, portanto, esse aqui tem que ser para cima. E aí, então, ele diz assim, bom, mas se eu medir lá, aquele lá e encontro que é para cima, né, necessariamente aquele outro lá vai ter que ser para baixo, senão vai violar uma regra básica das reações envolvidas. Mas como é que ele ficou sabendo, né, se ele está muito distante? Quer dizer, teria que haver uma informação, como é que aquele outro fóton lá adiante ficou sabendo qual era o resultado daquele? Ou de alguma forma a informação tem que passar instantaneamente de um para o outro, né, uma velocidade muito grande, ou ele, na verdade, já estava com o spin para cima e o outro já para baixo. A teoria não dizia que ele não permitia calcular, saber qual era, mas ele já tinha uma propriedade definida. Aí eu só fui lá e medi. A mecânica quântica dizia, não, a teoria não diz, portanto, não tem sentido me perguntar se o spin está para cima ou para baixo. A gente não sabe, né? E a única coisa é que na hora que eu vou medir, eu tenho que observar um dos dois. Ou é para cima ou é para baixo. E se eu observo é para cima, então o outro é para baixo, né? E o Einstein argumentou, isso não pode ser. Quer dizer, tem que ser que o spin já tinha que ter um valor. Então a mecânica quântica não está fornecendo uma realidade, uma descrição completa. Deve haver uma teoria melhor que vai trazer essa informação dentro dela. Bom, então esse foi um argumento muito forte, né? Foi muito discutido. O Bohr tentou argumentar contra, né? Mas também só ficou em discussões filosóficas, assim, o assunto ficou um argumento muito forte contra a mecânica quântica. Mas, né, ou seja, reconhecia-se que é uma descrição muito bem sucedida em muitos aspectos, mas seria uma descrição incompleta da realidade física, né? Essa é a proposta do Einstein. Ou a alternativa seria que a segunda partícula teria adquirido o valor só depois da medida da primeira, mas eu precisaria ter uma transmissão praticamente instantânea da informação. O Einstein falou da ação à distância fantasmagórica, né? Essa questão ficou pendente durante muitos anos. Em 1964, né, John Bell apresentou uma maneira, né, uma formulação assim, matemática assim, de que tipo de medidas a gente podia fazer para testar as predições desse artigo lá, do Einstein, Podolsky e Rosen, chamado artigo EPR. Lá. E lá na década de 80, né, 20 anos depois, os experimentos se conseguiu tecnologia assim, para fazer esses experimentos. E aparentemente, né, tudo indica assim, que as previsões da mecânica quântica se provaram corretas, né? Tá? Quer dizer, apesar de toda a questão lá aquele paradoxo que o Einstein levantou, não conseguiu derrubar a mecânica quântica. A gente tem todos, né, indícios, assim, com muita precisão de que as previsões são corretas e que a realidade tem esse aspecto, né, inerente, assim, probabilístico, e, né, que a gente está tentando descrever aqui.
Estou só tentando mostrar, quer dizer, essa ideia de que a gente perdeu, né, na ciência aquele sentido determinístico, né, de que a gente continua tendo uma perspectiva racional de interpretar o mundo através de matemática, de interpretação de experimentos, etc. Mas a gente não tem mais aquela ideia de newtoniana lá, clássica, de que a gente, conhecendo exatamente a situação num determinado instante, eu sou capaz de calcular exatamente o que vai acontecer no instante seguinte, né? Mesmo que seja difícil, mas em princípio eu sou capaz. A mecânica quântica diz agora, eu posso conhecer tudo que eu puder sobre o sistema, e o máximo que eu posso é determinar a probabilidade de que certas coisas aconteçam. E aí eu vou lá e meço e eu calculo de forma muito precisa as probabilidades, né? A gente consegue calcular. Só que a teoria não lhe diz o que vai acontecer, certamente. Só tem essa ideia probabilística, né? De maneira simples. Então isso é uma mudança de paradigma de ver o mundo, né? Causou muito embaraço para muita gente, mesmo os envolvidos na ideia. Por isso que eu disse que é interessante a gente ver assim, as pessoas às vezes lançam as ideias e elas começam a ganhar vida própria, outros começam a trabalhar nelas, tiram consequências que quem lançou não tinha previsto, né? E uma vez a ideia lançada não pode voltar, né? Então, pessoas como Einstein, o próprio Schrödinger, tudo, né, lutaram muito assim, para absorver essas ideias, né? Porque achavam talvez, em teoria muito boa, mas ainda não completamente satisfatória, mas ela está sobrevivendo, né? Tá? Então a gente é o que temos de melhor até hoje, não, né? A gente continua, como eu disse, os experimentos têm mostrado que a precisão das predições da mecânica quântica está sendo sempre comprovada. E a gente tem essa situação, né? E aí cabe mencionar aqui no fim, dizer assim, por exemplo, coisas que podem vir, né, no futuro. A gente não tem ainda uma teoria quântica da gravitação. Quer dizer, a gente aplica a teoria quântica para as interações nucleares, para as interações eletromagnéticas, né, mas a gravitação está sendo reticente. Assim, né, a gente não tem uma teoria quântica satisfatória. Tem pessoas que acham, né, tem a expectativa, né, de que se a gente conseguir uma teoria quântica da gravitação, esses aspectos da incerteza lá que vem com a mecânica quântica podem desaparecer, que essa teoria consiga, né, voltar para aquela ideia, né, como Einstein queria que uma teoria fosse uma descrição mais completa da realidade sem esse aspecto probabilístico. Mas parece pouco provável de que isso venha a acontecer, né? Eu botei essa ideia, não é um trocadilho, né? A probabilidade aqui, tá? Mas a ideia assim que há pessoas que têm essa expectativa, mas não tem muita credibilidade essa ideia. A maioria acha que realmente esse aspecto da incerteza que a mecânica quântica trouxe está aí para ficar e a gente não tem expectativa de se livrar dele. Para quem estava aqui na palestra do mês passado, né, pena que o professor Iglesias não veio, mas eu não ia ficar atrás dele, né, e eu vou mostrar aqui que está assim como o Schrödinger e o Iglesias, também tem um gato na casa do Siebel, né? O Iglesias apresentou isso, né, no seminário dele, que assim como o Schrödinger tinha o gato Schrödinger, ele tinha o gato de Iglesias. Então aqui está o gato do Siebel.